Depois da eliminação na Copa, muita gente acreditou que a história de Neymar com o futebol de alto nível estava chegando ao fim. Mas em poucos dias, 3 acontecimentos começaram a apontar para outra direção. O retorno aos treinos do Santos, uma mudança inesperada no discurso de Neto e uma homenagem feita por um campeão do mundo parecem fazer parte da mesma história. Coincidência? Ou sinais de que existe algo maior acontecendo nos bastidores? Neste vídeo, vamos ligar esses fatos e entender por que a imagem de Neymar pode estar mudando justamente quando parecia impossível. Antes de avançarmos, já se inscreva no canal e diga nos comentários de onde você está assistindo. Tudo começa no lugar onde a magia teve início. O CT Rei Pelé voltou a ser o centro das atenções do futebol brasileiro, mas não por causa de uma crise ou de uma contratação bombástica. O motivo era o uniforme de treino número 10, se movimentando no gramado. Quando as primeiras imagens de Neymar treinando com a camisa do Santos foram divulgadas, a reação inicial da imprensa e do público seguiu o roteiro tradicional. Tratavam aquilo como um protocolo de recuperação física, uma rotina de transição. Porém, quem acompanha os bastidores com um olhar mais atento, percebeu que a intensidade daquela reapresentação carregava um peso diferente. Não se tratava apenas de recondicionar um atleta lesionado. Havia uma atmosfera quase cinematográfica no ar. Um silêncio no clube que indicava que aquele não era um treino comum. A expectativa da torcida, que antes era de melancolia pelo fim de uma era na seleção, rapidamente se transformou em uma curiosidade eletrizante. A pergunta que ecoava nos corredores da Vila Belmiro, mas que ninguém ousava fazer em voz alta, era simples. Por que um treino de rotina, que deveria ser apenas um passo burocrático, paralisou o noticiário esportivo nacional e mudou instantaneamente o clima de um clube inteiro? Existe uma linha invisível que separa o fato bruto da narrativa que se constrói por trás dele, e o Santos sabe que o retorno do seu maior menino da Vila mexe com engrenagens muito maiores do que a tabela do campeonato. Enquanto o país tentava decifrar o real impacto daquela presença física no Santos, um movimento ainda mais surpreendente acontecia nos estúdios de televisão. A figura do ex-jogador e apresentador Neto sempre foi associada a críticas contundentes, por vezes implacáveis, à postura e às escolhas da carreira de Neymar. Durante anos, a narrativa dominante construída por ele e por grande parte da mídia tradicional era a de um talento desperdiçado pelo extracampo. Mas, de repente, o tom mudou. Em suas declarações mais recentes, o tom agressivo deu lugar a elogios direcionados à postura atual do craque, à sua resiliência e à importância de sua figura para o futebol nacional. Essa guinada de 180 graus no discurso não foi um mero capricho jornalístico. O que realmente chamou a atenção dos analistas mais profundos foi o momento exato dessa mudança. O que Neto viu nos bastidores ou na postura de Neymar, que o fez recalibrar anos de discursos inflamados? Seria uma leitura puramente estratégica, percebendo que a maré da opinião pública estava prestes a virar, ou o apresentador teve acesso a uma percepção que a maioria de nós ignorou completamente? A mudança de discurso de uma das vozes mais críticas do país é o primeiro sintoma claro de que a blindagem ao redor do legado de Neymar começou a ser reconstruída e de uma forma que ninguém previu. Mas a peça mais intrigante desse quebra-cabeça não veio do Brasil. Ela atravessou o oceano e surgiu no cenário mais alto do futebol mundial. Nico Williams, logo após se consagrar campeão do mundo e erguer a taça mais cobiçada do planeta, decidiu dedicar parte daquele momento histórico a Neymar. Num gesto que pegou os analistas de surpresa, o jovem craque internacional reverenciou o brasileiro, destacando-o como uma de suas maiores inspirações no esporte.
A declaração ecoou com força total e abriu uma fresta para uma realidade que muitos torcedores brasileiros evitam enxergar. Porque o reconhecimento mais puro, aquele livre de conexões comerciais ou ufanismo cego, veio justamente do exterior e da boca de um jovem que acabou de atingir o topo do mundo. O legado internacional de Neymar, muitas vezes minimizado internamente sob o peso das cobranças por títulos com a camisa verde e amarela, parece ter uma solidez inabalável fora das nossas fronteiras. A reverência de Nico Williams expõe uma verdade incômoda. Enquanto o Brasil debate os erros individuais e as quedas do camisa 10, a nova geração europeia de elite enxerga nele a própria essência do futebol arte e da genialidade técnica que eles tentam replicar nos maiores palcos do mundo. Para compreender a magnitude desses três eventos conectados, precisamos retornar ao ponto mais baixo dessa trajetória recente, a eliminação dolorosa na Copa do Mundo. Aquele momento foi amplamente tratado como o capítulo final, a possível despedida melancólica de Neymar da seleção e o encerramento abrupto de um ciclo. A narrativa que se desenhava era a de uma mudança geracional inevitável, impulsionada pela chegada de técnicos com novas filosofias, como Carlo Ancelotti, e a ascensão meteórica de protagonistas como Vinícius Júnior. O novo ciclo parecia não ter mais espaço para a centralização que outrora definia a equipe. E é exatamente aqui que a história sofre uma reviravolta sutil. Será que Neymar realmente deixou de ser o protagonista dentro das quatro linhas para se tornar o motor invisível de uma transformação muito maior? A perda do papel de salvador da pátria pode ter sido o catalisador que ele precisava para se libertar do peso sufocante da cobrança interna. Ao sair do foco direto dos refletores imediatos da seleção, ele abriu espaço para que sua verdadeira influência começasse a ser avaliada, sem a distorção da urgência por resultados. É nesse ponto exato que todas as linhas dessa investigação se cruzam e revelam o verdadeiro ponto de ligação. O treino no Santos, a mudança de postura de Neto e a homenagem internacional de Nico Williams parecem, à primeira vista, acontecimentos isolados na engrenagem diária do esporte. Mas quando afastamos a lente da notícia imediata e olhamos o cenário completo, percebemos que todos eles são sintomas do mesmo processo silencioso. A reconstrução do legado de Neymar não está sendo feita com base em promessas futuras ou em copas que ficaram no passado, mas sim na percepção do impacto real que ele já deixou na história do futebol. A maior transformação que estamos testemunhando neste momento pode não estar acontecendo no futebol apresentado por ele, nos seus dribles ou na sua velocidade em campo. Ela está acontecendo de forma profunda na maneira como o mundo do futebol escolhe se lembrar dele. Durante mais de uma década, o debate nacional ficou preso em uma armadilha retórica, girando obsessivamente em torno das Copas do Mundo que ele não conseguiu vencer. Como se o valor de uma carreira inteira pudesse ser resumido a um torneio de 7 jogos a cada 4 anos. Agora, o centro da discussão passa a ser outro, muito mais profundo e permanente. Qual foi a influência real que Neymar exerceu sobre uma geração inteira de jogadores que hoje dominam os principais clubes da Europa? O retorno ao Santos, portanto, ganha um significado completamente novo. Ele deixa de ser apenas um recomeço esportivo ou um plano de aposentadoria precoce para se revelar como o marco zero da reconstrução da sua história. Ele escolhe voltar ao lugar onde seu futebol era puro, reconectando-se com a sua essência no exato momento em que o mundo começa a validar o tamanho do seu impacto global. A história mais importante de Neymar não está sendo escrita nas manchetes barulhentas da imprensa, mas sim nas entrelinhas dessa mudança cultural de percepção. E você,
Acredita que Neymar ainda pode mudar sua história dentro de campo e surpreender a todos com um retorno triunfal? Ou o maior legado dele já está sendo escrito fora das quatro linhas através da influência sobre a nova geração? Escreva sua opinião nos comentários abaixo. Se você enxerga algo diferente nessa sequência de acontecimentos e percebeu esse detalhe invisível, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas análises de bastidores e compartilhar este vídeo com quem precisa entender o que realmente está acontecendo no futebol brasileiro. Afinal, muitas vezes, a história mais importante não está nas manchetes, mas nas entrelinhas.